Olá, muito boa tarde a você que acompanha a partir de agora o Rede Verdade aqui da Arapuã Band. Muito boa tarde a você que nos acompanha, né, nos 4 recantos do mundo, também pelas nossas redes sociais e aqui no nosso sistema Arapuã de comunicação. O programa de hoje recheado de muitas importantes informações, como esse que eu acabei já de trazer para você. Daqui a pouquinho iremos conversar com o secretário do PROCON de João Pessoa. Muitas pessoas estão reclamando aí sobre o aumento abusivo dos combustíveis. Você tem dúvidas sobre esse tema? Né? Você quer saber como é que funciona o aumento dos combustíveis aqui na Paraíba? A informação agora é que não precisa mais do anúncio oficial da Petrobras. Né? Muitos donos de postos abastecendo estão aumentando os preços do jeito que querem. Né? E para tirar essas dúvidas nossas, para saber se pode ou se não pode, né? O que é que o PROCON pode fazer, o Roger Guerra vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Mas eu tenho informação importantíssima. Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho de 2024, o governador João Azevedo assinou, nesta segunda-feira, um termo importante, e esse termo que vai dar uma grande comodidade à nossa população paraibana, né? Vai trazer, né, um enriquecimento diferenciado à nossa população. O governador João Azevedo, que esteve ao lado de personalidades políticas no dia de hoje, e a nossa equipe esteve por lá e acompanhou tudo de perto. Você vai acompanhar com a gente agora. O governador João Azevedo assinou nesta segunda-feira o termo de cooperação técnica entre o governo da Paraíba, o Tribunal de Justiça do Estado e a Fundação Parque Tecnológico para a implantação do programa Antes que Aconteça, idealizada pela senadora Daniela Ribeiro. O presidente do tribunal falou da importância deste novo projeto. São várias instituições de um evento só, em torno de uma causa comum. Na verdade, esse termo de cooperação diz a respeito de defesa da mulher e numa defesa antecipada, para evitar que o mal aconteça. Por isso que tem o nome Antes que Aconteça. E eu fico muito honrado em participar desse evento e assinar esse termo de cooperação, porque é mais uma ferramenta que nós temos em defesa da mulher, do nosso Estado, do nosso país. Quando presidia a Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, o orçamento inicial é de 315 milhões e que prevê ações efetivas no combate à violência contra a mulher. A gente fica muito feliz e agradece a todos esses parceiros, inclusive anunciando aqui para vocês em primeira mão que a Defensoria Pública, através do Ministério da Justiça, já recebeu uma carreta doada pelo Antes que Aconteça, para que haja atendimento naquele programa Defensoria em Todos os Cantos, o Antes que Aconteça, Defensoria em Todos os Cantos, para que vá o Estado da Paraíba atender todas as questões da mulher, principalmente relacionada à questão da violência. Então nós já estamos atuando. Na prática nós temos também a participação da academia, quando a gente fala das universidades, que estarão conosco nesse processo do programa e estão desenvolvendo o plano de trabalho, junto, por isso que eu falo, o plano de trabalho para ser desenvolvido e entregue até o dia 6 de julho. Então, na prática, serão esses projetos todos em andamento, com um plano de trabalho que será apresentado e já realizado, por exemplo, com relação à parte de tecnologia. Então, iniciando antes do dia 6 de julho, já atividades que fortalecerão essa rede da mulher, como, por exemplo, a história de uma carreta que já foi entregue, inclusive anunciada em Brasília, junto com o ministro Lewandowski e a defensora pública, a geral, Madalena Brandes. A iniciativa prevê uma campanha educativa nas escolas, instalação de salas lilás em delegacias comuns, cursos de defesa pessoal voltado para as mulheres, além de monitoramento eletrônico com tecnologia de ponta e também autonomia da mulher por meio de empreendedorismo. Esse projeto vem associar tecnologia, associar tudo que a gente puder disponibilizar para as mulheres que estiverem sob a proteção dentro dessas medidas protetivas, para que a gente possa mudar, principalmente, e isso é o que é mais importante, mudar a cultura do nosso povo, a mentalidade machista que existe, para que a gente possa reduzir de forma significativa esse sentido de misoginia que tem hoje ainda, infelizmente, no Brasil, e que muitos homens se acham proprietários das mulheres. É isso que nós precisamos fazer. Isso passa pela educação, isso passa pela orientação, mas passa também pela punição. E nós esperamos que
logicamente, esse seja um processo que brevemente a gente não precise nem mais ter projetos como esse. Mas enquanto houver necessidade, é parabenizar a senadora Daniela Ribeiro por esse trabalho, pela coordenação desse trabalho, que será implantado aqui na Paraíba de forma pioneira. Com esse programa, as autoridades visam dar maior comunidade, segurança às mulheres. Um programa que pode revolucionar o país para anteceder aos fatos que hoje tem sido a situação preocupante das autoridades, a violência contra as mulheres. O evento, que contou com a presença do prefeito Cícero Lucena e diversos outros municípios, o próximo passo é a assinatura de convênio para que as cidades possam também aderir a esse novo programa. Está aí um programa importantíssimo, a entrevista feita pelo nosso querido Washington Luiz, programa importantíssimo, hoje assinado esse termo pelo governador João Azevedo e também pela senadora Daniela Ribeiro, esse termo que defende as mulheres no programa antes que aconteça. E tudo só se resolve, de fato, se trabalharmos, né, pensando no antes que aconteça, depois, infelizmente, não tem mais nada o que fazer. E a partir de agora, vamos iniciar uma entrevista importantíssima com o secretário Roger Guerra, secretário do PROCON de João Pessoa, é o nosso convidado de hoje aqui no Rede Verdade. Secretário Roger, satisfação tê-lo conosco aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. É um prazer estar aqui na Arapuã, trazendo informações e orientações a todos os consumidores pessoais. Roger, nas últimas 72 horas, a população da Paraíba, principalmente de João Pessoa, tem reclamado demais do aumento abusivo dos combustíveis aqui na Paraíba. E não é só a gasolina. Reclamam também que com o aumento da gasolina, o álcool também acompanhou esse aumento. E, na verdade, a questão do álcool, o aumento é precificado de uma forma diferente. Eu queria que você pudesse falar, nessas 72 horas, o que é que o PROCON tem feito já deve ter recebido também diversas reclamações da população. Qual o trabalho que tem sido feito desde a última sexta-feira? Na verdade, é muito importante que a gente aborde esse tema de uma forma mais completa, mais complexa, inclusive. Do último governo, do governo anterior para esse governo, houve uma grande mudança na política de preços praticada pela Petrobras e não há mais os anúncios oficiais que antes haviam. Além disso, tem aumentado cada vez mais o percentual de combustíveis comprados de fora do país, ou seja, importados. Então, aquele controle sobre o preço oficial praticado pela Petrobras, que antes regulava o mercado, não existe mais. O que importa para o PROCON é saber se qualquer aumento praticado por qualquer posto de gasolina tem sua justificativa nos preços em que ele compra esse insumo para revender aos consumidores. Então, sempre que chega uma denúncia, ou inúmeras denúncias a respeito de um aumento crônico de preços aqui na nossa capital, nós vamos às ruas com a equipe de fiscalização para exigir toda a documentação de compra desse produto junto às distribuidoras. E caso o aumento tenha sido praticado pelas distribuidoras, ou seja, que o posto tenha apenas repassado o aumento aos consumidores, a gente vai para cima das distribuidoras, como fizemos em muitos casos no ano passado. No ano passado nós multamos todas as grandes distribuidoras em patamares muito elevados, inclusive muito mais elevados que qualquer multa aplicada aos postos de gasolina. Nesse ano, há cerca de um mês atrás, já houve um aumento de 20 centavos praticado por inúmeros postos aqui na capital. Nós visitamos 86 postos na capital e multamos 26 postos em que foram encontradas irregularidades. Roger, quais são essas irregularidades? Não existe tabelamento de preço, então o preço por si só não significa a infração à ordem consumerista. O que a infração é quando esse preço, esse aumento, essa elevação no preço dos combustíveis não tem uma justificativa apta a comprovar, a reconhecer a necessidade desse aumento. Roger, como se explica, por exemplo, na mesma cidade como João Pessoa, você tem um posto que vende um combustível, vende a gasolina, por exemplo, por R$ 5,87 e você tem ali a 3, 4 quarteirões na frente um posto de combustível vendendo a R$ 6,2, R$ 6,3. A população está assim, meio que atordoada, sem saber o que fazer, como fazer. Eu sei que pode recorrer ao PROCON, mas o que é que tem acontecido para que esses aumentos tenham sido
pontuais e dessas formas. Postos, né, num raio de menos de 1 quilômetro de distância com preços tão diferentes. Vamos deixar claro que o PROCON não se apega ao valor nominal do litro do combustível. Ou seja, tem postos aqui na capital que sempre, historicamente, são os postos com os preços mais elevados. E nem sempre são multados por isso, porque não é o preço alto que faz a infração consumerista. O que é vedado, o que é proibido por lei, ou seja, o limite da atuação do PROCON, é quando o posto aumenta de forma injustificada os seus preços. Essa justificativa pode ser tanto com o preço de compra dos combustíveis, como, por exemplo, um posto que não era 24 horas passou a ser, um posto que tinha 10 funcionários passou a ter 15. Então, tudo isso pode ser justificativa. O que eu quero deixar claro aqui é que o PROCON está firme, autuando, multando todos os postos que estão incorrendo em infrações, em aumentos injustificados de preço. O preço hoje é muito mais solto do que já foi um dia. É muito mais difícil a fiscalização, porque cada posto compra em uma determinada distribuidora. Existem grandes redes de postos. Você perguntou sobre a variação de preço de postos muito próximos. Às vezes existe uma rede de postos que detém o controle de 23, 25, 26 postos, enquanto o concorrente dele do lado só tem um. Obviamente que esse concorrente que só tem um, ele tem muito menos poder de barganha com a distribuidora para brigar, para lutar por preço, do que aquela grande rede que tem 23, 25, 26 postos. Muitas pessoas falam até em cartel aqui em João Pessoa. Nós não podemos afirmar isso, mas eu sempre digo em quase todas as entrevistas que isso não seria necessário, porque 3 grandes redes controlam 70%, 60%, 70% do mercado da capital. Então, 3 proprietários ou 3 empresas detêm o controle de 70% dos postos. Então, isso faz com que essa variação de preços aconteça de forma mais uniforme. Não é nisso que nós nos pegamos. Nós fizemos um relatório para o Ministério Público no ano de 2023, explicando o olhar do PROCON, com todas as análises, com depoimentos, colheita de provas, realização de perícias, e encaminhamos para apurar as infrações penais, que não cabe ao PROCON. Mas na parte administrativa nós estamos fazendo o nosso trabalho, multando aqueles que insistem em tentar lucrar indevidamente sobre os consumidores. Somente para tirar uma dúvida dos nossos telespectadores, tanto na TV Arapuã quanto no rádio, o pessoal questiona isso. Essas multas que são impostas pelo PROCON, elas são pagas pelos proprietários? Como é que é realizado o pagamento, né? Quem recebe, como é que funciona isso? Não existe hipótese de não pagamento das multas por qualquer empresa, não são postos de gasolina, multada pelo PROCON. A multa do PROCON, se não paga voluntariamente perante o PROCON, através de um boleto que é emitido, ela vai encaminhada para a dívida ativa e será executada e cobrada da mesma forma que qualquer outro imposto. Um ISS, um ICMS, um imposto de renda, qualquer imposto que você, por acaso, tenha de débito com a administração pública, há como esse imposto ser apagado, ser escamoteado? Não há. Ele vai para a dívida ativa e vai ser executado, ou, se a administração pública não conseguir receber, esse contribuinte, esse posto, essa empresa, ficará negativado e sofrerá as medidas judiciais de execução. Então a pergunta é, o que acontece, na sua visão, com alguns proprietários, com alguns empresários de postos, que são multados e depois eles caem na reincidência, ou seja, são multados, têm que pagar uma multa alta e depois voltam a cometer o mesmo crime, né? O que acontece com isso, os bastidores? Qual a visão do PROCON sobre isso? A minha visão, Rodney, é a mesma que eu aplico a todo o mercado de serviços ou de produtos. Sempre que aquilo compensa financeiramente, ou o empresário aposta em não ser pego, eu vou aumentar aqui sem justificativa, mas é um valor menor e não vai dar em nada, não vou ter problemas. Ou o empresário calcula o custo-benefício, o risco-benefício daquele aumento. Acontece a mesma coisa nos planos de saúde. O plano de saúde nega inúmeros procedimentos que ele sabe que é obrigatório, sabe que está no rol. Os pacientes com transtorno do espectro autista sabem bem o drama que é para conseguir a compleição dos tratamentos obrigatórios, mas eles sabem que daquelas negativas, um número X de pacientes vão ingressar com ação na justiça. Ou seja, nesse caso,
o risco-benefício compensa. Nesse caso, o crime está, como o pessoal diz aí, o crime está compensando para alguns empresários. Paga uma multa de tantos mil, mas vai ganhar 3, 4, 5, 6 vezes mais que isso, então ele acha melhor pagar a multa e permanecer com o preço alto. É por isso mesmo que o PROCON não está deixando passar nenhum tipo de aumento. Todos os aumentos praticados, nós fazemos pesquisas semanais, nos levam a uma operação de fiscalização e aqueles postos que insistem no erro têm as multas majoradas em razão da reincidência. Ou seja, se um posto é pego hoje, é aplicada uma multa e ele volta na mesma infração a reincidir num determinado lapso temporal de 1 ano, ele paga essa multa majorada em razão da reincidência e da gravidade do delito praticado. Quando o PROCON pode fechar um posto mediante a um crime cometido como esse? Nós temos como política no PROCON de João Pessoa evitar ao máximo o fechamento de um posto. Por quê? De um posto não, de qualquer tipo de empresa. Nós entendemos, e isso aconteceu em algumas empresas durante a pandemia, nós íamos lá, fazíamos a autuação, a empresa insistia e acabávamos tendo que adotar medidas mais enérgicas, como fechamento, interdição temporária, mas isso causa um prejuízo ao consumidor, causa um prejuízo a funcionários daquela determinada empresa, causa um prejuízo ao mercado. Quanto menor o número de postos, maior vai ser menor vai ser a concorrência e automaticamente maiores vão ser os preços praticados no mercado. Então a gente tenta evitar isso, até porque quando nós aplicamos uma penalidade como o fechamento de um posto, normalmente acontece da distribuidora ou de alguma dessas redes que eu falei comprarem ou arrendarem aquele posto específico, a gente vai ter cada vez mais uma concentração de postos nas mãos de poucas pessoas. A melhor solução, eu digo isso em todas as entrevistas, a melhor solução para regular o preço do combustível é você, consumidor, que está me assistindo agora, abastecer no posto que oferece o menor preço. É isso que vai fazer com que a gente tenha um mercado mais competitivo, que aquele posto ao lado que está com preço maior tenha que regular, reduzir o seu preço para enfrentar, para desovar, digamos assim, o seu estoque. Então, por isso mesmo, todas as semanas o PROCON visita 100% dos postos da capital, 110 postos, e divulgamos em cada região da cidade quais são os postos que apresentam o menor preço em cada tipo de combustível. Essa é a melhor forma de reduzir preço, muito mais relevante do que qualquer multa aplicada pelo PROCON municipal, pelo PROCON estadual ou pelo Ministério Público no MP-PROCON. O PROCON faz sua parte, mas a melhor forma é a pesquisa e o abastecimento naquele que oferece o menor preço. Rogério, para quem está nos acompanhando agora em casa, onde estiver no trabalho, ou até mesmo no carro nos acompanhando, o que você pudesse falar para os nossos telespectadores dessa mudança que aconteceu, da forma de precificação, da mudança de mercado que o novo governo tratou de fazer essa mudança, com algumas combinações de algumas coisas que eram necessárias para o mercado internacional, e com essas mudanças feitas pelo governo, o que veio desaguar aqui na Paraíba e nos demais postos? Na verdade, a política de preços da Petrobras trouxe algumas consequências para o nosso mercado. Primeiro, o risco de desabastecimento em razão da importação ter se tornado cada vez mais cara, ou seja, é muito menos vantagem para o distribuidor importar combustíveis, porque o nosso preço não está mais atrelado ao mercado internacional de combustíveis. Outro ponto interessante, até que você mencionou, Rodinei, no começo da entrevista, o etanol. O etanol, ele desde sempre, ele não é regulado, obviamente, pela Petrobras, que só trabalha com os combustíveis fósseis. Então, as distribuidoras compram o etanol nas indústrias produtoras de etanol, de açúcar, por vezes de cachaça. São vários os produtos que podem ser produzidos em uma usina de cana-de-açúcar, inclusive interferindo no mercado externo. Às vezes o açúcar vale mais do que o etanol, então aquela indústria se volta para o açúcar, o preço do etanol automaticamente sobe. Existem os períodos de entre-safra, que historicamente eram os grandes períodos de volatilidade do etanol, mas o que eu sempre digo o preço do etanol, por que, Rogério, o preço do etanol sobe quando o preço da gasolina sobe? É simples, não há
não há capacidade de produção instalada para atender a demanda caso todos nós que temos carros flex passássemos a abastecer os nossos carros com o etanol. Então, em razão disso, para a indústria também é interessante, porque sempre mantém o preço num patamar mais alto, sem estar atrelado aos custos de produção. Então, quando a gasolina sobe, lembrando que todo litro de gasolina comum é composto por quase 30% de álcool hidratado. Então, em razão disso, não há vantagem para a usina, para o mercado do etanol, em manter os preços abaixo e compensando em detrimento da gasolina. Em outros estados isso acontece pelo imposto. Nós tivemos também ao longo desses últimos 2 anos um aumento gradual, uma retomada gradual dos impostos federais e estaduais em cima dos preços dos combustíveis. Mas hoje tudo é muito solto. Não existe mais aquela prevalência dos números oficiais divulgados pela refinaria da Petrobras de venda às distribuidoras para balizar o mercado. E isso dificulta, inclusive, a nossa percepção, a percepção da sociedade quanto aos preços praticados para o consumidor final. A gente vai a um breve intervalo comercial, mas vou deixar uma pergunta para a gente finalizar no próximo bloco. Compensa hoje, né? Ou como compensa abastecer com etanol, com essas mudanças no mercado e essa forma de precificação? Você responde daqui a pouco. O nosso Rede Verdade volta já já.